gravação começará em breve. Começou. Oi, pessoal. Start no streaming. Não, o start no streaming vai ser agora. Pô, já estava aqui me sentindo na bancada do Jornal Nacional. Estamos ao vivo. Oi, estamos ao vivo. E aí, pessoal, boa tarde. Aí só desliga o microfone, todo mundo. Não vai falar. Tá. E aí, pessoal, boa tarde. Esse acho que é o nosso primeiro encontro, né, da PROAS, uma tentativa nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, da gente manter essa proximidade com os nossos alunos, principalmente os nossos alunos bolsistas, mas essa é um encontro que é aberto para toda a comunidade acadêmica, considerando a importância da assistência estudantil, a importância da PROAS nesse momento, e essa tentativa de proximidade mesmo com os alunos. Então, nessa reunião aqui hoje, a gente tem a presença de alguns profissionais da PROAS. Temos aqui a presença da nossa coordenadora, Simone Pilar, que é a coordenadora de apoio social. Temos a Vivian Chagas, que ela é assistente social da divisão de programas sociais. Temos a Vanessa e a Roberta. A Roberta é a diretora da divisão de programas sociais. Vanessa é nossa assistente social, também da divisão de programas sociais. E o Leonardo Simões, que é o nosso psicólogo, e vai aproveitar e explicar um pouquinho aqui para essa ferramenta para a gente. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos a esses nossos encontros que vão acontecer aí às quintas-feiras. E aí, para dar um suporte a esses encontros, a gente resolveu usar essa plataforma, né, que é o Google Classroom. Não sei quanto vocês estão familiarizados, né, com essa plataforma, a gente mesmo está aprendendo um pouco nesse momento, se familiarizando, né? Mas a ideia da plataforma do Google Classroom é ser um canal de comunicação, né, com vocês, estudantes, sobre esse momento, né? Então, desde nesse momento agora, né, vocês poderem, através do fórum do Google Classroom, poder fazer perguntas, né, para quem estiver falando, para essa roda de conversa, né? Ou mesmo, né, em algum momento a gente vai colocar também a proposta de que vocês sugiram temas, né, para as nossas próximas conversas. A gente já tem algumas ideias de temas aí, né? A gente vai colocando para vocês também, e aí vocês podem, já antes do encontro mesmo, propor perguntas para a gente também ir pensando e discutindo, né, essas questões, né? E acho que a ideia é essa, né? Esse é um espaço de vocês, né? Um espaço para a gente ter esse contato, e a participação de vocês é fundamental, né? Tanto perguntando, sugerindo temas, né? Acho que é isso. É um momento difícil, esse momento da pandemia, né? Mas acho que é importante vocês saberem que é isso, né? Nós, profissionais da UF, nós da Coordenação de Apoio Social, né, estamos aqui para poder, enfim, atravessar esse momento juntos, né, da melhor forma possível. É isso. E aí o primeiro tema que a gente trouxe hoje, que a gente pensou, foi justamente falar um pouquinho sobre assistência estudantil nesse momento de pandemia. Como vocês sabem, né, alguns programas foram prorrogados, mas temos outros programas, né, um outro programa com inscrição aberta, então a gente chamou o pessoal da DPS, famosa DPS, Divisão de Programas Sociais, que é responsável realmente, né, não só pela seleção dos alunos que vão ser contemplados, mas também fazem a organização e todo esse trabalho com os programas da assistência, sejam as bolsas e os auxílios. E aí eu vou pedir a Vanessa e a Roberta que falem um pouquinho para a gente o que vocês pensaram aí para esse momento para trazer para a gente de informação. Bom, gente, primeiramente, boa tarde, né? Eu sou a Roberta, atualmente estou ocupando cargo na direção, né, da Divisão de Programas Sociais. Queria parabenizar, né, a coordenação por essa iniciativa que a gente acha fundamental, principalmente nesse momento de isolamento social. A gente sabe que, né, tanto alunos como profissionais hoje estão trabalhando, né, de forma remota, então a gente vê nesse instrumento uma forma de estreitar os laços realmente com os alunos. Basicamente, né, que a gente quis trazer aqui hoje é tratar um pouquinho dos desafios que foram
sendo colocados aí para a gente. Algumas tomadas de decisão que a gente teve no longo desse percurso, a gente queria deixar claro, né, como que foi, né, esse processo e abrir aí para o debate e também saber o que os alunos acham disso, porque a gente está aqui realmente para o diálogo, né? Então, como o Leonardo e a própria Jennifer pontuaram, a gente está aberta aí também para outros temas, mas a gente achou interessante trazer esse como um tema inicial, né? A assistência estudantil, para a gente tratar justamente sobre não só os programas que a gente tem no âmbito da assistência estudantil, mas também toda a relação que a gente tem com a própria assistência social. E aí, no longo, né, da nossa... Vou colocar como uma apresentação, mas no longo desse processo aí vão surgir algumas questões e a gente espera que a gente possa sanar algumas dúvidas e alguns questionamentos que vierem a surgir, né? Hoje, a divisão de programas sociais, ela é composta por 6 assistentes sociais, né, contando comigo, né, no cargo da direção. Isso é importante porque a gente trabalha hoje com um número limitado de profissionais, né? É importante a gente mencionar que somos 6, e a gente tem aí um trabalho árduo e é bastante trabalho, né? A gente está trabalhando de forma remota, isso trouxe alguns desafios e a gente está tentando manter a qualidade aí do nosso trabalho, ainda que seja um contato por e-mail, utilizando o nosso próprio telefone celular para fazer contatos quando a gente precisa. Então, a gente está aí realmente empenhado e nesse desafio que se coloca para todos e para a própria sociedade, né? As relações estão diferenciadas e a gente está aí para tentar buscar a melhor forma de passar por isso juntos. Inicialmente, eu queria falar um pouquinho, né, sobre a assistência estudantil em si e sobre alguns fundamentos que regem os programas sociais, né, da PROAS, em especial os programas da divisão de programas sociais. E aí eu vou pedir a Vanessa aí para dar o pontapé inicial nessa pauta e falar um pouquinho sobre o PNAES. Bom, boa tarde, sejam bem-vindos. Nosso encontro hoje ele foi pensado, né, como uma estratégia, né, de aproximação com vocês, estudantes, né, diante desse cenário de isolamento social, né, que trouxe diversas mudanças, né, na nossa vida e que nos demandou repensar, né, nossas ações, né, diante da reconfiguração, né, da nossa dinâmica de atuação na assistência estudantil, né, com trabalho remoto. E assim encontrar estratégias de atendimento, né, a vocês, estudantes, né, inseridos na assistência estudantil, com o intuito, né, de minimizar as dificuldades enfrentadas por vocês nesse momento. A gente busca nesse encontro, né, como a Roberta falou, poder socializar informações, né, sobre os programas sociais da assistência estudantil, bem como, né, a dinâmica das decisões tomadas, né, nesse momento. Bom, vou falar um pouquinho sobre assistência estudantil, né? Não vou me estender tanto, mas é só para a gente compreender um pouco dos fundamentos que regem os nossos programas sociais, né? Bom, quando falamos, né, de assistência estudantil, a gente não pode deixar de considerar o PNAES, né, que foi regulamentado pelo Decreto 7234 de 2010, né, que vai dispor do Programa Nacional de Assistência Estudantil e vai traçar objetivos gerais, né, que vão reger a assistência estudantil. Né? Dentre os objetivos, a gente tem a democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior público federal, minimizar, né, os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior, reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir, né, para a promoção, né, da inclusão social pela educação, né? Então, sendo assim, nossas ações eles têm por intuito contribuir, né, na garantia das condições de permanência, né, dos estudantes em situação de vulnerabilidade. É claro que, considerando esses determinantes, né, e fundamentos da assistência estudantil, a gente sempre identifica muitos desafios, né, para uma atuação efetiva que garanta, né, a condições de permanência para os estudantes, né, mas a gente sempre busca cada dia aprimorar nossa atuação. Compomos a equipe, né, da divisão de programas sociais, né, esse setor é responsável por todo o processo de formulação dos editais, seleção, acompanhamento dos estudantes em situação de vulnerabilidade. E aí a gente tem como bolsas e auxílios, vou falar um pouquinho para vocês,
né? Claro que a gente tem mais outras bolsas, né, ofertadas pela PROAS, né? Os auxílios, a gente tem o auxílio alimentação, né, para os estudantes, né, dos polos do interior, onde não tem o restaurante universitário, o auxílio transporte, auxílio educação infantil, né, para os estudantes pais e mães, o auxílio saúde, né, que ele visando atender, né, de forma mais específica as demandas apresentadas pelos estudantes, esse auxílio ele passa para a divisão de atenção à saúde do estudante, né, o auxílio moradia, né, que ele para os alunos que possuem gastos, né, com a moradia em virtude, né, de terem se deslocado por conta da universidade, né, de onde residiam. E as bolsas, né, a gente tem a Bolsa Acolhimento para os estudantes ingressantes, Bolsa Desenvolvimento Acadêmico, né, que é acompanhada pela Coordenação de Apoio Acadêmico, junto com a gente, e onde o estudante se vincula a um projeto de pesquisa. E, por fim, a Bolsa Apoio ao Estudante com Deficiência, que também passa por um processo, né, de direcionamento, né, para divisão de inclusão e acessibilidade, para atender melhor as demandas desses estudantes. Vou passar para a Roberta, né, para conversar um pouco com vocês sobre as ações do período. Bom, gente, um desafio de trabalhar remotamente é a própria internet. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade aí em relação à velocidade, enfim. Tem sido uma dificuldade enfrentada aí por alguns profissionais, né? Eu queria começar, né, depois desse pontapé inicial, né, falando do PNAES, falando sobre os objetivos, né, da assistência estudantil, sobre um tema que eu acho que chamou muita atenção, que é a prorrogação dos auxílios, porque ele esbarra também no processo de 2020, né, que acabou também sendo adiado. Então, esses auxílios eles foram prorrogados por meio da Instrução de Serviço PROAS número 3, de 19 de março de 2020, né? Os auxílios e bolsas que foram prorrogados, creche, moradia, saúde, o acolhimento 1 e 2, também o apoio ao estudante com deficiência, desenvolvimento acadêmico, o SAIS, né, também, que é executado pela Divisão de Serviço Social, e a bolsa para alunos estrangeiros participantes do PEC-G. Além disso, outros dois auxílios, né, que tiveram vigência até dezembro de 2019, também foram prorrogados, né, mas numa lógica de proteção social nesse momento, né, que é a alimentação e transporte. Também entrou aí nessa prorrogação. Eu queria falar um pouquinho como que foi essa tomada de decisão, né? Na verdade, teve uma reunião onde decidiu-se, né, por adiar o processo 2020 e prorrogar as bolsas que já estavam vigentes, né? Então, a gente sinalizou alguns motivos, né, que levaram a essa tomada. Um foi o adiamento das aulas. Inicialmente, as aulas elas tinham sido adiadas por um período específico, depois a gente viu que foi adiada por um prazo indeterminado. Então, assim, isso tudo gera um ambiente de instabilidade para a gente mesmo, né, de não conseguir se programar, digamos assim, no médio e no longo prazo. Então, juntamente, né, com esse processo de adiamento das aulas, a gente teve também a instauração do trabalho remoto. A gente pode dizer que se deu de forma bem repentina, né? Inicialmente ia ser um trabalho por meio de revezamento, depois ficou-se determinado o isolamento social, e aí todo mundo, a gente adotou aí o trabalho remoto. Então, tudo isso foi trazendo impacto nos nossos processos de trabalho. O processo de 2020, né, ainda não estava de tudo terminado, a gente estava finalizando, então, assim, a gente não ia ter condição de finalizar com os profissionais trabalhando, né, remotamente. A gente tem documentação que a gente tem que acessar, e é uma documentação, é muito documento, são muitas avaliações, então, isso tudo entrou aí também como um argumento para a gente tomar essa decisão, né?
Outros aspectos que a gente teve, né, enquanto argumento, a questão da assinatura dos termos de compromisso, eles ocorrem de forma presencial, né? Então, a gente teve aí uma conjuntura onde autoridades de saúde estavam impondo isolamento social, os transportes foram afetados, as coordenações de curso também, muitos profissionais trabalhando de forma remota, tudo isso, agência bancária sem conseguir funcionar para abertura de conta, tudo isso impactar, né, de forma substancial aí para os alunos terem até a documentação para apresentar, enfim. Mesmo que a gente tivesse adotado, né, que a gente pudesse adotar o encaminhamento desses termos por e-mail, isso também gera, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a essas ferramentas hoje, né, infelizmente ainda não é algo generalizado o acesso à internet e tudo mais. São muitos alunos, então, a operacionalização disso seria complicada e isso também não impediria que os alunos, por exemplo, que tivessem que acionar, porventura, uma coordenação de curso, pudessem ter acesso com facilidade aos documentos que a gente precisa para a assinatura desse termo de compromisso, né? A própria confecção da folha de pagamento, nesse momento, ficaria comprometida, né, em relação a esses termos, a operacionalização desses termos sendo encaminhados por e-mail, sendo devolvidos, enfim, a confecção da folha de pagamento, que é um outro processo, a gente tem que fazer, enfim, planilhas, tem todo um trâmite burocrático que a gente não pode desconsiderar também, né? Então, a gente não teria tempo hábil para poder fazer essa folha de pagamento nessa conjuntura e cumprir aquilo que estava estabelecido no próprio edital. Então, né, a gente decidiu prorrogar e, ao mesmo tempo, deixar aí o processo de 2020 aguardando. A gente ainda não tem maiores detalhes sobre como que quando que a gente vai conseguir divulgar esses resultados, a gente não tem nem ainda, a gente nem sabe quando a gente vai retornar de fato às atividades presenciais ou quando as aulas vão retornar. Então, mais uma vez eu friso que a gente também tem esse desafio aí pela frente, né, porque a gente está se adaptando em função da conjuntura, a gente está se adaptando em função das decisões que estão sendo tomadas pelas autoridades de saúde, né, pela própria universidade, enfim, por todo um conjunto aí de atores responsáveis nesse momento. Quer falar, Roberta, eu queria aproveitar, então, para te fazer, né, uma pergunta, assim, na semana passada, eu fui representando a casa, eu estive em Angra dos Reis, atendendo os alunos que estão lá numa ocupação, né, e parece, pelo que eles falaram, assim, eu entendi que às vezes pode parecer que tem uma disputa, né, ou entre prorrogar e dar um resultado. E foi muito bacana essa sua fala, que você, pelo menos eu me senti muito contemplada nesse sentido, de compreender que foi mais fácil, né, prorrogar e repetir uma folha de pagamento, manter esses alunos recebendo, do que toda essa questão administrativa dos novos bolsistas, enfim, parece um pouco uma escolha trágica entre fazer, né, como fazer isso e sem esse vislumbre de tempo, né? Sim, exatamente. Dentre outras questões também, né, que a gente pode pontuar, existe perder essa bolsa e esse auxílio neste momento em que muitas famílias sofreram, né, uma perda aí na sua condição socioeconômica, isso também teria um custo, né? A gente sabe que a assistência social está aí hoje tentando também, né? A Irmã Pobre está tentando aí, de alguma forma, aparar essa parcela da população que está sofrendo, né, nesse momento. Então, cancelar também esses auxílios e bolsas traria um dano também para esses alunos. Então, eu sei que assim, parecem dois lados, né? Aqueles que conseguiram entrar na prorrogação, ok, e aqueles, poxa, mas eu estava na fila de espera, né? Eu estava aí no processo, mas assim, a gente não tem nem garantia de né, quem seria contemplado. Né? Existem também outros fatores, muitos alunos que foram prorrogados, eles também se inscreveram para o processo de 2020, então, de alguma forma, eles estariam contemplados das duas formas, digamos assim, né? Tem também esse outro viés. Então, assim, como uma forma realmente da gente tentar garantir a proteção social nesse momento,
tanto que a alimentação e transporte também veio a ser prorrogado, né? Mesmo que a vigência tenha sido até dezembro de 2019, a gente sabe que é a garantia de uma renda aí que hoje muitas famílias estão realmente com uma necessidade, né? Então, a ideia da gente, né, além de tornar isso mais claro para os alunos hoje, é também mostrar, né, que a gente tem a assistência estudantil, a gente tem outros programas na assistência estudantil para poder contemplar, né, ou tentar contemplar esse aluno que não foi, de alguma forma, abarcado com a prorrogação desses auxílios, e a gente tem a assistência social, que é hoje a política responsável aí por garantir os mínimos sociais para aqueles e para aquelas famílias que tanto necessitam e que estão tão penalizadas nesse momento. Então, a ideia realmente era trazer isso para clarear, né? Uma coisa que veio com a prorrogação dos auxílios foi a questão da prestação de contas, mas a gente está em isolamento social, a prestação de contas ela vai continuar existindo, ela é uma necessidade. Muitos alunos, eles já prestam contas, já tem essa dinâmica, né, de pegar recibo por e-mail, encaminhar por e-mail. Esses que conseguirem, ok. Aqueles que não conseguirem, a gente entende, aluno não vai sofrer nenhuma penalidade nesse momento. Aqueles que conseguirem, a gente está fazendo o processo, está seguindo o trâmite normal, mas aqueles que não conseguirem nesse momento, ele não vai sofrer a perda do auxílio, que necessita dessa prestação de contas, mas ela vai ser necessária após a regularização aí dessa situação que a gente está vivendo. Então, para aqueles que não conseguirem prestar agora, depois eles têm que prestar de forma, aí, digamos, retroativa em relação aos meses em que ele não conseguiu prestar. Isso é importante, só aproveitando, por exemplo, para quem recebe o auxílio moradia, né? Então, o auxílio moradia é muito importante isso, porque são alunos que fazem essa prestação, e aí só para ver se entendi, né? Então, pode ser, porque o que aconteceu é que muitas pessoas voltaram para casa nesse período, e aí talvez não estejam conseguindo efetuar essa prestação, mas, por exemplo, esses alunos, eles depois, no retorno, eles vão ter que fazer essa prestação de contas, então, desse período. Isso, exatamente, porque o auxílio vai continuar sendo pago, né? A menos que, assim, o aluno já estava com algum caso de suspensão, esse aluno, porque tem que ter recebido a bolsa até o final da vigência, né, digamos assim. Então, assim, o aluno que estava cancelado, né, esse aluno, ele não foi abarcado pela prorrogação, isso é importante a gente frisar também. Dentro desse contexto que a gente está vivendo, né, esses alunos que não conseguiram ser abarcados com a prorrogação e que estão aí abarcando os resultados do edital de 2020, a gente tem a Bolsa de Apoio Emergencial, que é uma bolsa da assistência estudantil. Eu vou pedir apoio aí para a Patrícia, né, assistente social Patrícia, da divisão de serviço social, para falar um pouquinho dessa bolsa, né, que tem fluxo contínuo. Então, vou pedir a Patrícia aí, passar a palavra para a Patrícia. A Patrícia está sem o vídeo, mas mesmo sem o vídeo, você está ouvindo a gente, Patrícia? Se você puder falar um pouquinho do apoio emergencial. A Bolsa Apoio Emergencial, ela está na divisão de serviço social, né? Que tem as profissionais são a Kátia, que é a diretora da divisão de serviço social, e a Patrícia, que é a assistente social nossa. Simone também já trabalhou com apoio emergencial, ela também foi muito tempo diretora da divisão de serviço social, né, Simone? As bolsas estão abertas ainda, foram perguntas que eu ouvi, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui, pode fazer, né? Aproveitar, pode fazer uma pergunta? Uma aluna perguntou, por exemplo, a mãe dela ficou desempregada nesse momento da pandemia, e devido a isso, ela queria saber se ela pode requisitar o apoio emergencial da assistência estudantil. Só que ela recebe a bolsa PIBID. Então, ela pode pedir essa bolsa? Se você pudesse falar um pouquinho quais são as regras. Simone tem que botar o microfone. Ativado. Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo?
Então, a Bolsa Emergencial, né, ela tem o objetivo de auxiliar o aluno. Meu microfone foi desativado novamente. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, Simone, pode falar. Tá, apareceu aqui desativado. Ela tem o objetivo de auxiliar o aluno que, por algum momento, alguma situação inesperada, ele necessita do auxílio para permanecer na universidade. Mas a gente sabe que as aulas estão suspensas, mas que mesmo assim os alunos têm passado por dificuldades, situações inesperadas, como desemprego, a perda de renda, né, por conta do isolamento social, quem trabalha por conta própria, até mesmo a questão de doença, algum gasto. Eita, Simone cortou. Vou tomar um pouquinho então a palavra, falar um pouquinho do apoio emergencial. Então é isso, o apoio emergencial, assim, ele vislumbra qual a intenção. A ideia é que o aluno ele esteja de alguma forma coberto nos nossos programas de assistência, mas se porventura ele não está inserido em algum dos programas, né, alguma bolsa, algum auxílio, aconteceu, às vezes ele tinha uma renda que não justificava mesmo o ingresso dele no programa, mas aconteceu uma situação excepcional, né? Alguém perdeu o emprego, tem alguma doença, algum falecimento. Então, em virtude disso, a pessoa pode fazer esse requerimento ao apoio emergencial, a Bolsa Apoio Emergencial. Essa bolsa ela tem fluxo contínuo. Para isso, para se candidatar, tem que fazer. Então, fica aberto até acho que o dia 5, agora a data, Patrícia está aqui, mas a gente não está conseguindo ouvir a aula, problemas técnicos aqui, mas mensalmente a gente tem a possibilidade da pessoa se candidatar a esse apoio emergencial. E a entrega da documentação, isso que é importante, é feita por e-mail. Então, assim, não é uma documentação como os demais programas, que até impediram, né, que o edital fosse finalizado, não é uma documentação física. Isso facilita tanto o aluno, que pode continuar mandando a documentação da casa dele, e também facilita que os profissionais possam fazer essa avaliação. Então, de suas casas, né, a Patrícia, a Kátia, que são as responsáveis que fazem essa seleção desses bolsistas, elas permanecem nesse momento. Então, é muito importante, se vocês, né, quem está assistindo, quem está acompanhando, passar a informação. Simone voltou aqui para poder falar um pouquinho mais. Eu falei, você está sem microfone, Simone. Então, mas que vocês falem para os alunos, passem essa informação, que o apoio emergencial continua aberto, fluxo contínuo, a inscrição é pelo Sisbol e o envio da documentação é pelo e-mail. Simone, pode falar a data, né, as datas principalmente? Está me ouvindo, Jennifer? Estou ouvindo. Agora está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Ah, tá. Não, com relação à data da entrega da documentação, ela é até o dia 15 de cada mês. E a inscrição, ela é o fluxo contínuo. Entendeu? O aluno pode se inscrever e ele pode ser deferido de 1 a 3 meses a cada solicitação. A permanência do estudante no programa, ela não pode exceder a 12 meses durante todo o período de curso. Uma dúvida que sempre, tantos alunos, até professores também ligam para saber se pode acumular bolsa. A bolsa apoio emergencial, ela não é acumulável com nenhuma outra bolsa paga por programas oficiais, tá? E igual você estava falando também com relação ao e-mail, essa aí foi uma inovação da divisão de serviço social com relação à entrega da documentação por e-mail, porque era e ainda é uma reclamação constante dos alunos a questão de tirar cópia de documentos, porque muitos reclamam que não tem condições financeiras de tirar cópia, e eu já tive aluno também que até pediu a documentação de volta para mim, mas infelizmente a gente precisa de guardar essa documentação para arquivar. Então, agora, a documentação, ela é toda enviada por e-mail, e assim, o contato é bem dinâmico. Eles enviam a documentação, se tiver faltando alguma coisa, a gente envia outro e-mail, entendeu? Então, isso daí foi uma inovação muito grande, e a inscrição é de fluxo contínuo. Mas mesmo a inscrição sendo de fluxo contínuo, a gente tem um cronograma a seguir. Então, isso quer dizer, a gente vai avaliar os documentos até o dia 15. Se enviar um documento no dia 16, esse já vai ficar para o próximo processo.
A inscrição é fluxo contínuo, mas a nossa avaliação, a gente tem que seguir um rito, né, um cronograma, porque senão a gente não dá conta. E outra coisa também que os alunos às vezes têm dúvida é com relação à conta corrente. Ah, pode ser a conta corrente da minha mãe? Não pode. Pode ser da minha irmã? Não pode, tem que ser do próprio aluno. Tá? A conta corrente tem que ser do próprio aluno. Patrícia, eu queria uma pergunta. Tem duas perguntas para você, na verdade. Eu queria saber o valor do apoio emergencial. Ah, tá? Uhum. E responde isso que você... Tá, o valor da bolsa é de R$400. E com relação à quantidade de vagas também, já vou até falar, de repente surge essa questão, são 25 vagas, 25 bolsas mensais, sendo oferecidas assim, um mínimo de 8 vagas por seleção, mas vale ressaltar que esse número ele pode sofrer alteração, tanto de acréscimo quanto de decréscimo, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira. E eu tenho outra pergunta, essa também foi lá em Angra que fizeram. Eu queria saber, foi uma aluna que ela me perguntou especificamente. Ela falou assim: se eu me candidato agora, eu sou contemplada com 3 meses. Quanto tempo eu preciso esperar para poder para solicitar novamente? Tem um prazo, isso? Não tem prazo. A inscrição também é de fluxo contínuo, mas aí toda assim, a documentação, a situação daquele aluno, ele vai ter uma nova avaliação. Né? A gente vai fazer uma nova avaliação da documentação, da situação em si. Mas ele pode pedir, não tem problema. Tá ótimo. Eu estou acompanhando aqui, desculpa, é que eu agora estou vendo algumas outras perguntas que vão surgindo também, né? Patrícia, foi ótimo, assim, esse esclarecimento. Eu acho importante os alunos compreenderem, né? Então, assim, que nesse momento a gente está tentando garantir essa cobertura, primeiro no sentido de prorrogar os programas de assistência de quem já estava recebendo. E no caso, quem não está dentro desses programas, né, tem o apoio emergencial, a bolsa, o apoio emergencial da divisão de serviço social. E foi muito bom, assim, né, compreender mais, por exemplo, eu mesma não tinha essa percepção que a documentação, quem manda no dia 16 fica para o mês seguinte, né, então às vezes não ter essa visão, ter essa visão facilita, né, o aluno sabe, olha, eu tenho que mandar até o dia 14, então, porque isso vai facilitar que ele receba realmente o apoio, né, porque lógico, emergencial, quanto mais rápido sair, melhor. Recebi aqui algumas Oi, pode falar. Não, e outra coisa também para os alunos é a bolsa emergencial, né? Ali numa situação de emergência, né? Que acontece na vida do aluno, na vida da família. Mas é muito importante o aluno ficar atento ao site da UF, né? Assim, na parte de assuntos estudantis, das outras bolsas e auxílios, porque muitos alunos que a gente avalia, ele é deferido na bolsa, mas é de 1 a 3 meses. Mas a gente vê muitos alunos que têm perfil para as outras bolsas. Entendeu? E a gente sempre orienta, igual quando vem quando vem para a gente avaliar, pode ser deferido ou indeferido, mas mesmo assim a gente orienta para fazer das outras bolsas. Que aluno que é perfil da bolsa acolhimento, eu avaliei vários, eu perguntei, mandei por e-mail, você fez a inscrição da bolsa acolhimento? Não fiz. Aí eu instruí a fazer, entendeu? Orientei para poder fazer a inscrição. Tá ótimo. Ótimo, Patrícia. Eu tenho aqui uma pergunta agora, que foi de uma aluna perguntando sobre prestação de contas. Está perguntando se essa prestação de contas vai ser para todas as bolsas e auxílios. Eu sei que normalmente é só para moradia, mas como não uso, não sei se vai valer para alimentação, por exemplo, que eu uso. A aluna perguntando: com a irmã em casa, acabei me perdendo na fala. Então, se vocês puderem falar assim, quais são os programas de assistência que tem que prestar contas? Então, a prestação de contas, ela ocorre essencialmente, né, no auxílio moradia e no auxílio saúde. Então, esses 2 auxílios hoje, eles exigem, né, a prestação de contas, somente esses 2 auxílios, tá? É o recibo, né, de aluguel e a comprovação integral do valor recebido.
Então, é somente esses 2 auxílios aí, faltou, né, eu especificar direitinho, ficou um pouco ambíguo mesmo, mas é somente esses 2 auxílios que já exigiam prestação de contas que vai continuar sendo uma exigência, mas dentro daquele contexto que a gente já pontuou, né? Não conseguindo apresentar nesse momento, a regularização tem que se dar assim que possível. Beleza, tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta sobre a situação atual dos alunos que estão em moradias estudantis. Então, a pergunta é: gostaria de saber um pouco mais sobre a situação atual dos alunos que estão nas moradias, alimentação, higiene, limpeza, saúde mental. Não tem o nome da pessoa, né? Mas aí falar um pouquinho sobre essa situação das moradias. Então, essa pergunta foi da Lara. Eu vou responder um pouquinho aqui, depois eu vou pedir para a Simone apoiar nessa resposta sobre as moradias. A gente hoje, nós temos 3 moradias. Tem a moradia de Niterói, a moradia de Rio das Ostras, uma moradia em Macaé, que ela também não é uma moradia exclusiva de alunos da UF, temos alunos também de outras universidades, e tem uma ocupação que, né, recebe da coordenação e da PROAS um olhar também, então a gente coloca aqui nesse momento na categoria de moradia, que é em Angra dos Reis. Na semana passada, eu tive particularmente, né, com mais uma colega da equipe em Angra dos Reis, justamente para ver a situação dos alunos. Eu não vou poder falar de todas as moradias, vou pedir o apoio da Simone, nossa coordenadora, mas assim, os alunos da ocupação em Angra dos Reis, eles continuam recebendo, né, por parte da PROAS, a alimentação, uma complementação de renda, né, para que eles possam comprar mantimentos, porque lá realmente é uma situação muito diferenciada das demais moradias, mas tem toda a nossa preocupação, né, enquanto equipe, a gente pensando realmente como que a gente pode contribuir nesse momento. Eles receberam também máscaras e álcool gel, nessa questão da higiene. A limpeza, no momento, na ocupação não tem equipe de profissionais. Eu não sei, e aí a Simone caiu. A equipe a gente tem se preocupado muito com a moradia, com as moradias estudantis, pensando que tipo de respostas a gente pode oferecer nesse momento. Agora, a Simone, né, ela está realmente com problema na internet dela, então não posso responder por ela, mas é uma preocupação nossa, né, de pensar. Sabemos que tem 118 alunos que hoje estão na moradia de Niterói, então é um número grande. Justamente a gente estava pensando hoje, conversando, como que poderíamos oferecer um suporte, sabendo que. Mas é uma questão complicada para a gente pensar, né? Porque temos vários alunos também fora da moradia estudantil que também estão demandando muitas das questões, mesmo os atendimentos psicológicos ou atendimento nesse sentido. Vamos ver se a Simone consegue entrar agora para poder apoiar a gente nessa questão da moradia. Tô te ouvindo, Simone. Acabou que saiu aqui do ar, eu não ouvi sua fala, Jenny. Mas assim, eu sou coordenadora do apoio social, né? Tenho as moradias da UF, tenho coordenador, mas assim, eu posso passar um pouquinho, né? Que eu tenho conversado com ele, como é que está a situação das moradias. Está indo gêneros alimentícios, questão de higiene, tá? Máscara, álcool em gel, os alunos foram orientados, o coordenador tomou várias medidas, né? Para poder minimizar qualquer risco, questão de visita, ele tomou várias medidas. Os alunos que ainda não tinham vindo, porque estavam em recesso, foi orientado a permanecer junto com as suas famílias até o retorno das aulas. E quem está, né, que podia retornar para a família, retornou, e os alunos estão lá, né, aguardando
até tudo se normalizar. Dentro do que é possível, está sendo tomada várias medidas e a gente está atuante também junto com as moradias, como Jennifer foi a Angra dos Reis, né? Tentando pensar aí o que a gente pode fazer para minimizar mais ainda. Esse até pode ser um tema, né? Tem nesse classroom, tem uma parte que a gente sugere que os alunos, né, sugiram tópicos para a gente, que a gente possa trazer temas de interesse da nossa comunidade, dos nossos alunos, né? Então, assim, talvez seja um tema interessante, a gente podemos ver a disponibilidade do coordenador da moradia realmente vir conversar, né? Para justamente que esse momento seja um momento de troca, um momento talvez de compreender mais a assistência. Eu acho que é muito desafiante pensar, né? Então a gente está no isolamento, como que a gente pode ainda assim estar próximo dos nossos alunos? Então essa aqui é uma tentativa, é uma primeira tentativa de manter esse contato, de fazer uma proximidade. E às vezes, né? Eu como assistente social eu ouvi muitas vezes alunos falando, poxa, a gente queria, né, estar mais próximo da assistência, ter mais voz. Então, essa é uma oportunidade. Então, é muito bacana até que os alunos se apropriem realmente desses espaços, que participem, que interajam, e a partir daqui que a gente possa realmente pensar as ações de assistência, porque o nosso objetivo como profissional é realmente estar mais próximos, né? É de fato que a nossa prática profissional e cotidiana, ela seja próxima da realidade dos alunos, ela atenda essa realidade, ela vislumbre, ela contemple. Lógico que quando a gente faz isso, né, às vezes sem ir na localidade, é muito desafiante. Agora acho que a gente teve uma conquista grande na assistência estudantil, na assistência social, né? Porque não necessariamente são profissionais que foram para assistência estudantil, mas hoje a gente tem presença de assistentes sociais nas unidades, em algumas unidades do interior. Então, Volta Redonda, Santo Antônio de Pádua hoje tem profissionais de serviço social, embora não sejam da Proás, mas são profissionais que estão sempre em comunicação com a gente. Acho que esse é um ganho muito importante. Acho que é uma luta, assim, né, de pedir assistência estudantil principalmente no interior. A gente sabe que é uma demanda muito grande, tem outras realidades. Então foi muito bacana também ter ido à Angra dos Reis nesse momento. Eu acho que a instituição realmente tem que se preocupar, né? Tem que ser uma preocupação, porque como que estão os nossos alunos nesse cenário, então no campus, né, isolados. Então, assim, é uma preocupação nossa, e quanto mais, assim, os alunos pedirem por esses temas, ou se vocês quiserem saber ou quiserem participar, realmente fazer desse um espaço onde as demandas estudantis elas apareçam. A gente está aqui realmente para atender isso. Eu queria aqui trazer uma informação: o apoio à Bolsa Acolhimento, ela está aberta também no Sisbol, né? Mas Isso. E a Promissais também está aberta. Se tiver algum aluno estrangeiro PEC-G, a Promissais está aberta também. E aí a Promissais é só, então, por exemplo, é só para o aluno estrangeiro? Como é que funciona? Então, a Promissais é para o aluno estrangeiro que veio pelo convênio PEC-G. Aí ele tem essa bolsa exclusiva para os alunos do PEC-G, que é uma bolsa do MEC, que a UF faz a seleção e efetua o pagamento. Tá ótimo. Então, elas estão abertas até quando, essa inscrição do... Então, ela está na mesma situação da Bolsa Acolhimento, até normalizar a situação. Ela está aberta e quando normalizar, a gente vai convocar esses alunos para entrevista. Eu vi essa informação também, que a Bolsa Acolhimento do primeiro semestre de 2020, ela está aberta. Mas, no caso, por exemplo, eu que sou uma aluna de 7º período, eu posso me inscrever? Eu posso me candidatar a essa bolsa? Acho que a Roberta é bom, a Roberta, a Vanessa responder, né? Isso daí. Então, a acolhimento ela é para aluno ingressante, né? Então, assim, vi até que tem uma pergunta aqui se o aluno ingressante pode acionar a bolsa emergencial. O aluno ingressante ele pode solicitar também a bolsa emergencial, apoio emergencial. Mas a bolsa que essencialmente atende o aluno ingressante é o acolhimento, né? Que a gente tem aí as duas versões, para atender aí o aluno que entra no primeiro semestre e o aluno que entra no segundo semestre. A gente manteve as inscrições abertas da Bolsa Acolhimento 2020.1,
né, ela já teria finalizado, mas como a gente ainda não tem a certeza de quanto tempo, né, a gente vai ter até receber toda a documentação, a gente optou por manter as inscrições abertas, então ainda é possível entrar no Sisbol e fazer a sua inscrição na bolsa e ir preparando a documentação, mas a entrega de documentação não é para ser enviada por e-mail, não é para ser encaminhada fisicamente por correios, né? Que alguns alunos tiveram essa dificuldade. A gente também a gente colocou como informe na página, né, da PROAS, mas a gente sabe que é uma dificuldade para os alunos muitas das vezes acessarem essa informação. Então, acho importante esse espaço aqui para a gente também pontuar isso, né? A inscrição está aberta, mas a documentação a gente não está sendo possível ainda receber. A gente não sabe como vai ser esse processo ainda mais para frente, quando a situação se normalizar, mas assim que possível, assim que a gente tiver uma informação mais precisa, a gente vai passar para todos os alunos. E aí a Bolsa Apoio Emergencial também fica para o aluno ingressante que tiver enquadrado dentro dos critérios, obviamente, né? Eu ia até perguntar isso, por exemplo. Então, eu sou uma aluna ingressante. Eu fiz a minha inscrição já no Sisbol, para Bolsa Acolhimento. Só que eu tive uma situação, por exemplo, a minha mãe perdeu o emprego. Enquanto não sai o apoio emergencial, a Bolsa Emergencial, então eu posso pedir o apoio emergencial. Quando sai o acolhimento, você pode pedir o apoio emergencial, vai ser deferido por alguns meses, né, até 3, como diz a norma, e aí depois você vai migrar, sendo deferida e estando contemplada para a Bolsa Acolhimento. Tá ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, aí eu acho que é justamente o pessoal da divisão de programas sociais. As bolsas durarão até junho somente ou até o fim da pandemia? Então, essas informações a gente ainda não sabe. A princípio, a gente está com essa prorrogação, a gente não sabe se vai ser até junho. A gente não tem essa informação ainda. A princípio está prorrogada, a gente fez mais uma folha de pagamento. Então, a gente não tem a medida exata ainda de quanto tempo vai durar essa prorrogação e qual impacto que isso vai ter, obviamente, no edital de 2020. A gente queria ter essas respostas, mas infelizmente nem nós mesmos temos essas respostas nesse momento. É porque está tudo acontecendo, as aulas. É bom, assim, falar que a prorrogação é enquanto durar essa situação de excepcionalidade, a pandemia. Normalizando tudo, a gente segue com o nosso cronograma, que é a divulgação, né, do resultado final do edital 2020, para começar a pagar o edital 2020. Sim. A gente só não tem, a gente não sabe ainda quando vai durar, né? O tempo que a gente vai ficar trabalhando de forma remota, as aulas vão ser adiadas, as aulas foram adiadas, a gente não sabe também até quando, mas enquanto isso, a prorrogação vai continuar, a gente vai continuar efetuando o pagamento dessas bolsas que foram prorrogadas. Sim, acho que essa é uma medida muito importante da assistência nesse momento, né? Acho que é muito, muito válida essa ação, né? E realmente acho que toda a equipe aqui que está envolvida, de assistentes sociais, psicólogos, enfim, acho que tem tido um empenho no sentido mesmo de garantir essa manutenção e essa prorrogação, justamente porque a gente compreende essa importância para os alunos. Logicamente, que aí tem uma série de questões aí, né, políticas e que escapam muito às ações, tanto do profissional, né, quanto mesmo da coordenação, do pró-reitor, assim, tem questões que vêm, por exemplo, a questão orçamentária, que a PNAES teve uma redução de 40% do valor da PNAES, né? Então, essas são questões que escapam, assim, mas eu acho que por parte da equipe, assim, e até dessa atual gestão, acho que é importante frisar essa preocupação mesmo, né, de manter a prorrogação. Eu tenho aqui uma pergunta, eu queria saber, né, que foi feita também lá no Classroom, quais são os programas que podem acumular? Eu posso ter, então, a Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico, pedir uma bolsa emergencial? Como é que é isso? Eu queria saber um pouquinho mais. A bolsa não acumula com bolsa, a bolsa só acumula com auxílio, né? Então, ou 2 auxílios, ou uma bolsa e um auxílio. Então, tem que verificar aí a natureza, se é um auxílio ou se é uma bolsa. Mas bolsa com bolsa não é possível de ser acumulada.
Então, bolsa, apoio emergencial não pode acumular com bolsa de desenvolvimento acadêmico. Só pode acumular, digamos, auxílio moradia com bolsa de desenvolvimento acadêmico. Aí existe a possibilidade. Tá. E, por exemplo, se não for da assistência, eu sou monitora, eu tenho uma bolsa de monitoria, eu posso pedir a bolsa de desenvolvimento acadêmico ou isso se aplica também sem ser para bolsas da PROAS? Então, as nossas instruções de serviço, elas mencionam o acúmulo de bolsa e auxílio da PROAS. Então, assim, mesma situação, o acúmulo não pode ser com outra bolsa. É sempre uma bolsa e um auxílio ou 2 auxílios. Tá. Pessoal da PROAS. Tá. Ai, ótimo isso. Alguém comentou aqui que o seu som estava ruim, Roberta. Então, eu só vou reforçar a informação que você passou. Então, e aí qualquer coisa me corrijam se eu estiver falando, né? Se eu não tiver compreendido bem. Mas então o que eu compreendi foi: é possível acumular uma bolsa com um auxílio ou 2 auxílios. Não pode acumular, então, 2 bolsas, é isso? Isso. Só para reforçar Isso. aqui, porque deu uma cortada, então só para poder ficar claro para todo mundo. Gente, eu acho que a gente já está quase chegando a 1 hora aqui realmente de gravação, né? De encontro, de bate-papo. Acho que, a não ser que tenha mais alguma pergunta, assim, estou muito feliz desse encontro. Quero agradecer a participação de todas as profissionais, né? Apesar dos problemas técnicos aí, entraram, saíram várias vezes aqui, mas empenhadas em manter essa comunicação. Quero agradecer muito a participação do pessoal da divisão de programas sociais, a Vivian, a Vanessa e a Roberta, aí, representando a direção da divisão de programas sociais, o Leonardo Simões, que é o psicólogo da DASE, que fez que possibilitou muito, né, esse trabalho nosso. Agradecer muito a Patrícia, que apesar também de todas as dificuldades, assim, ela conseguiu estar com a gente o tempo todo, assim, né? Passou as informações do apoio da Bolsa Emergencial e até trazer a informação que a Bolsa Emergencial ela também pode ser acumulada com auxílio. Roberta, agora tua câmera ficou ótima, agora que está acabando. Agora que acabou. Ficou ótimo. Aproveitar para poder testar, né? A gente falou de acúmulo de bolsa, auxílio. Tem uma pergunta também que surgiu muitos alunos têm confundido a bolsa apoio emergencial com o auxílio emergencial do governo. Eu só queria dar aí uma diferenciada, né? E dizer que o aluno que é contemplado com a bolsa de assistência estudantil e que porventura for contemplado, né? Sua família for contemplada com a bolsa, com o auxílio emergencial do governo federal, ele não perde a bolsa de assistência estudantil. Só queria deixar isso claro, porque isso surgiu como um questionamento e alguns alunos também têm confundido, né, na hora de perguntar sobre. Então, tem a bolsa apoio emergencial, que foi aquela que a gente falou hoje, que é uma bolsa da assistência estudantil, e tem a bolsa, na verdade, o auxílio emergencial do governo federal, né, que foi criado agora justamente em função dessa situação de pandemia, para alguns, né, atores específicos, trabalhadores informais, né, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados, as pessoas que forem contempladas com o auxílio emergencial, o auxílio da assistência estudantil. Gostaria só de deixar isso frisado aí para os alunos que tiveram também essa dúvida. Ótimo, muito bom, realmente, porque os nomes confundem. Eu mesmo fiquei confusa, assim, e também queria, né? Também tem iniciativas das prefeituras também, né? Eu acho que também tem um programa do município aqui de Niterói, que é um auxílio emergencial. Então, realmente, assim, né? Essa é uma situação excepcional que a gente está vivendo. Estão surgindo iniciativas de vários programas. Aí eu, né, agradeci já a presença, a participação de todo mundo. Agradecer também muito a participação e a oportunidade, né, de estar aqui da nossa coordenadora Simone, que desde o momento ela incentivou e apoiou o nosso trabalho aqui, né,
desde o começo, assim, então agradecer muito a Simone por isso. E, Leonardo, ficou de trazer umas palavras aí para a gente, tem algumas coisas para trazer? Bom, primeiro reforçar, né, esse agradecimento a todo mundo, né, a todas as profissionais que participaram, né, aos estudantes que estão acompanhando a gente, né, assistindo a stream. Queria agradecer também ao professor Rolf, que, enfim, a gente teve um problema técnico ali para a criação da sala de aula, porque por ser servidor a gente não poderia criar, e aí eu acabei pedindo para o professor Rolf, que é professor lá em Santo Antônio de Pádua, para ele criar essa sala para a gente, né, e já é a segunda vez que ele faz uma parceria com a gente, queria agradecer a ele também, e falar para vocês algumas coisas, né, primeiro, né, no começo tinha falado dessa ideia, né, de que vocês possam sugerir temas, né, aí daqui a pouco a gente vai colocar, né, no mural da sala de aula essa pergunta, né, criar um novo tópico no mural para que vocês possam sugerir temas para os nossos próximos encontros, e falar também de algumas outras iniciativas, né, que a gente está pensando para esse momento, né. A gente está elaborando uma pesquisa sobre saúde no geral e especificamente sobre esse momento de pandemia, né, e aí a gente vai divulgar tanto, né, na sala do Google Classroom, mas também vai mandar, né, para os e-mails de vocês, e aí pedir também, né, se vocês possam pedir para os amigos de vocês, para os colegas de vocês participarem também dessa pesquisa, né, é importante para a gente, né, saber como está a condição de saúde de vocês, pensar isso para poder, né, pensar essas nossas ações, pensar novas propostas. Então, participem da pesquisa, né, e já deixar o convite, depois também a gente vai divulgar melhor os horários e tudo mais, mas a princípio vai ser nas terças-feiras às 14h, né, a gente vai ter um espaço que vai ser uma roda de conversa comigo, né, e com uma outra colega, a Ilana, que é psiquiatra, né, eu sou psicólogo, a Jennifer já falou, vai ser uma roda de conversa para a gente poder trocar um pouco, né, nesse momento de pandemia, de isolamento, né, em que existe, sem dúvida alguma, um sofrimento sobre isso, e é um sofrimento que ele tende a parecer muito solitário e muito isolado, né, mas que ele tem uma dimensão que é muito social e muito coletiva, né, então a gente está querendo abrir essa roda de conversa para poder compartilhar, né, do que a gente está vivendo nesse momento, e não só do sofrimento que a gente está vivendo, mas também das soluções que a gente está podendo encontrar nesse momento, né, e acho que poder ter esse espaço de troca e de diálogo é muito importante para isso. Né, então é isso, agradecer de novo, falar para vocês, né, que essa live que a gente fez vai ficar gravada, vai ficar disponível no Classroom, então quem não conseguiu acompanhar a live toda, ou mesmo quem não tenha conseguido acompanhar nem um pouco, né, isso vai ficar gravado para vocês poderem ter acesso. Muito obrigado. É isso. É isso, pessoal. Obrigado, valeu. E quinta-feira, então, já tem o tema do próximo encontro na quinta-feira, qual que vai ser? Acho que a gente tá fechando isso aqui agora, né? Mas a ideia é que na quinta que vem a gente faça um outro encontro desse. Lógico, né? Temos aqui uma listagem de alguns temas já pré-selecionados, mas vocês trazendo também, né, os alunos trazendo comunidade acadêmica, a gente está aberto aqui, reforçar o empenho da PROAS nesse momento de estar próximo de vocês. E é isso, pessoal. Obrigada, valeu.